Boa noite, muito bem-vindos à Escola Bíblica Dinâmica da Quarta Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Prazer recebê-los. Se vocês me ouvem bem, por favor, indicar isso, está tudo certo, transmissão boa. Prazer imenso receber vocês nessa sala de aula. A Quarta Igreja Batista de Campo Grande, desde o seu início, teve por grande vocação a dimensão didática da missão do Reino de Deus. Sempre esteve envolvida com projetos de educação. E a nossa escola bíblica, que já deixou de ser dominical, agora também explora esse novo instrumento, essa nova estratégia, que são as aulas online. E recebemos vocês com muita alegria para fazermos deste curso um momento de crescimento com Deus e com as Escrituras. Eu quero convidar vocês, nesse primeiro momento, então, para fazermos juntos uma oração, dedicando a Deus todo esse estudo e pedindo que Ele nos abençoe sobremodo. Lembrando a você que esse material está sendo gravado e retransmitido também no YouTube, e você terá acesso quando necessário. Também ficará disponível como material didático na plataforma de ensino. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Alegria poder estudar a Bíblia com você. Vamos orar? Deus poderoso, nós estamos nessa sala de aula com interesse de conhecer o Senhor e a sua palavra. Pedimos que esse tempo que passaremos juntos, com a Bíblia aberta, com corações abertos, possamos conhecer o Senhor ainda mais e viver mais próximo daquilo que o Senhor deseja. Nos instrua, ó Espírito Santo, e ajuda-nos a vivermos os valores da sua palavra em nossa vida. É a oração que fazemos com gratidão, fé, sabendo que o Senhor tem grande interesse em falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Nosso desafio nesse curso de 8 semanas é um desafio de estudarmos o movimento profético em Israel, no Antigo Testamento, e mais especificamente o surgimento da profecia autônoma. É muito importante que nessa aula a gente vai fazer uma introdução e passar para vocês, então, sobre as informações mais fundamentais para compreendermos o ministério profético no Antigo Testamento e também o seu dinamismo durante toda a história da revelação nas Escrituras. Uma das coisas que intitulei essa aula e também o curso é que a gente tem um Deus que sempre encontra um jeito novo de se comunicar. Deus não é refém de nenhuma estrutura, de nenhuma estratégia. Ele sempre está pronto a falar com as pessoas que ele deseja. Pode usar instituições e estruturas, mas ele pode falar de maneira livre, como ele é Deus. Então, a gente vai tentar ler as Escrituras e compreender como que Deus sempre se esforçou. Desculpa falar essa palavra, porque parece que Deus tem que se esforçar, né? Ele é poderosíssimo, ele não precisa, mas como ele tem força de se comunicar conosco todo o tempo. Então, a gente vai perceber que as Escrituras nos falam sobre um Deus interessado, um Deus super interessado em se revelar, em ser conhecido, em ter relacionamento com as pessoas. Deus tem interesse de ser amado e de ser reconhecido por aqueles que ele tem apreço e grande disposição de viver com eles, as suas criaturas, os seres humanos. Então, eu e você vamos perseguir nas Escrituras informações, entendimentos, para que, ao lermos as Escrituras, entendamos que Deus usa as instituições, utiliza meios, pessoas, mas ele é completamente livre, pronto a fazer a sua vontade, comunicar a sua vontade para as demais pessoas. Todos são muito bem-vindos e a gente vai, então, dar início ao conteúdo dessa aula. Sem dúvida alguma, Deus tem esse prazer
prazer de se revelar. A revelação é o ato de Deus. É o ato que Deus se mostra ao ser humano. Se mostra a história humana. É óbvio que ele não mostra tudo. Ele é muito maior do que a nossa mente pode conceber ou suportar. É por isso que o texto bíblico afirma que ninguém pode ver a Deus. Tamanha potência de sua pessoa e presença. Mas certamente Deus tem interesse que a gente o conheça. E ele então tomou a iniciativa de tirar o véu, de trazer a claro a sua pessoa, para que eu e você, seres humanos, pudéssemos ter com ele uma proximidade, um relacionamento, um conhecimento que nos faça amar e viver com esse Deus. Interessante, queridos, queridas, é que isso acontece nas Escrituras com pessoas comuns. Por exemplo, Deus fala com Noé sobre um projeto salvador. Quando o mundo extremamente corrompido, Deus, como que numa teofania ou numa audição direta com Noé, dá instruções para que ele, então, promova o instrumento, construa, melhor dizendo, o instrumento da salvação, que seria a arca, para as criaturas e também para a humanidade. A gente vai perceber que logo adiante, nas Escrituras, no capítulo 12, Deus se aproxima de Abraão. E Abraão e Sara, então, passam a ter um relacionamento íntimo com Deus. E nesse relacionamento, Deus vai se revelando a este que conhecemos como o Pai da fé. Interessante que as Escrituras vão nos dar conta que Deus tem interesse de falar para as pessoas quem Ele é, de revelar a sua natureza, de revelar os valores do seu poder, os valores da sua eternidade. E eu e você, queridos irmãos e irmãs, podemos conhecê-lo à medida que, lendo as Escrituras, nós vamos percebendo aquilo que Deus mostra sobre Ele mesmo. É claro que a história que temos em mãos é a história de uma revelação dentro daquilo que o ser humano pode entender e compreender. Então, a gente vai perceber que Deus fala com pessoas comuns, mas que se tornam especiais porque têm o conteúdo da sua revelação. Essas pessoas passam a viver no mundo de maneira diferente, admitindo a voz de Deus, admitindo o plano de Deus, admitindo os valores de Deus para a vida. Então, aquelas pessoas que tomam conhecimento de quem Deus é, reconhecem que do alto veio aquele desvelamento, aquela claridade do que fazer, do que viver, de como proceder. Então, isso se estabelece para que essa pessoa se torne diferente por conta da sua relação com o Deus que se revelou. E por isso essa pessoa também acaba inspirada pela presença desse Deus, pelas palavras e orientações que recebem de Deus. Elas se tornam cheias de valores e de interesses que brotam desse relacionamento, desse conhecimento, desse Deus que tem vontade de se comunicar, que tem interesse de se revelar e que tem prazer em ser conhecido pelas suas criaturas. Nas Escrituras, a gente vai perceber que Deus que se revela, que se comunica, ele utiliza-se de muitos meios. Meios como visões, sonhos, audição, teofanias, encontro com Deus, ou encontro com o anjo do Senhor, com anjos da transcendência, experiências transcendentes. E, com certeza, dessa forma, a Escritura, o Antigo Testamento, conserva muito da revelação de Deus, por meio de experiências com o sagrado, por meio de sonhos especiais. Pessoas, então, tomaram conhecimento
da vontade de Deus, dos valores da vida que Deus espera que vivamos, e um desejo profundo de um relacionamento amoroso com esse Deus que se revela sempre misericordioso, amoroso e interessado no bem-estar da humanidade. A história da revelação no Antigo Testamento vai nos dar conta que a família de Jacó, segundo descendente de Abraão, ele então vai com a sua família para morar no Egito. E lá no Egito, vive uma temporada significativa como beneficiários de uma terra maravilhosa que receberam por conta do sonho que José, filho de Jacó, teve, que Deus revelou a José o sonho do faraó e fez com que ele tivesse proeminência sobre aquele país, sobre aquela nação. E a gente vai perceber que Deus, falando com pessoas e de forma revelando a sua vontade das pessoas, ou trazendo clareza àquilo que as pessoas sonharam de forma transcendente, Deus vai agir para mudar a vida das pessoas. Então, os filhos de Jacó, que chegaram em 70 no Egito, acolhidos pela política de José e pelas bênçãos que Deus concedeu por causa da revelação concedida a José, esse povo, então, vive uma temporada de forma benéfica daquela nação, daquele território. Mas nos afirma no livro do Êxodo que as pessoas, aquelas pessoas e os seus filhos e os seus descendentes passaram a ter profundos problemas por conta de um outro faraó que tomou o poder. E esse faraó, ele teve, então, um projeto de piora da vida daqueles descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. E a revelação bíblica, então, vai nos dar conta que Deus, vendo o sofrimento, extenso e grandioso sofrimento daquela população, ouve a oração, o clamor, e então envia um dos seus escolhidos, Moisés, para a libertação. Interessante perceber que lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo, Moisés ele vai ter um encontro muito especial com Deus. Este encontro se dá no cume do monte, onde uma árvore queimava, ardia em fogo, mas não se consumia. Ao se aproximar, compreendeu que era uma experiência sagrada. A voz disse: tira a sandália dos pés, você está em território santo, território sagrado. Moisés, então, compreende que é um encontro que iria mudar a sua vida e que Deus queria usá-lo para mudar a vida de todas aquelas pessoas. Deus, então, se revela libertador, se revela misericordioso com a dor daquelas pessoas e se revela interessado em constituir um compromisso, um vínculo, uma aliança com aquelas pessoas. Interessante que, a partir desse momento, o livro do Êxodo começa a nos contar sobre os atos maravilhosos de Deus e de como ele agiu para mudar a vida daquelas pessoas. Aquela nação seria liberta, deixaria de ser escrava. Aquelas pessoas poderiam viver uma nova vida, com uma promessa, e mais do que isso, com um privilégio de se constituir como Deus eterno, Criador de todas as coisas. Uma aliança, um compromisso de vida. E então, Moisés surge como um líder libertador, levantado por Deus, usado por Deus, e a partir da saída do Egito, também se torna o que conhecemos como o profeta ideal. Aquele profeta que conheceu Deus face a face, que recebeu as leis no Monte Sagrado do próprio Deus. E a gente vai perceber, então, que a primeira grande instituição
do povo de Israel como Deus eterno, que se revela e tem prazer em se revelar, é uma aliança de vida, uma aliança para ser diferença no mundo. Como no passado, Deus chamou Abraão para ser bênção para as nações. Agora, mais uma vez, Deus se revela, constituindo essa instituição, essa aliança, esse convênio com o povo liberto. E então, eles deveriam viver comprometidos com tudo que o Senhor lhes desse como revelação. Foi esse o pacto que está lá em Êxodo capítulo 19, quando Moisés falou que Deus tinha interesse de fazer um compromisso, uma aliança com o povo responde: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então, Moisés se constitui profeta, líder, aquele líder espiritual que se encontrava com Deus, que falava com Deus, que recebia de Deus essa palavra eterna e recebia dele os valores para orientar a vida do seu povo. Interessante, queridos irmãos e irmãs, é que as pessoas escolhidas para receber a revelação eram de todas as naturezas. Pessoas simples, cotidianas, até mesmo pessoas que não faziam parte do povo eleito, receberam sonhos, revelações, mas de forma muito especial, Deus escolheu pessoas para serem profetas diante do seu povo, do povo de Israel. Moisés, o primeiro, o ideal, aquele que tinha uma relação com Deus, onde ele entrava na tenda e Deus baixava um sinal da sua presença, uma nuvem, e quando Deus então se retirava, as nuvens se dispersavam como um sinal de que o povo poderia seguir Moisés com a orientação de Deus. Interessante que nesse processo, Moisés fala para Deus que sem ele não gostaria de prosseguir a caminhada. E exatamente assim um profeta deve proceder, sempre interessado na vontade de Deus. A partir de então, a gente vai perceber nas Escrituras que pessoas são separadas para servirem como mensageiras de Deus. Pessoas são escolhidas, eleitas, ungidas para serem porta-vozes de Deus. E a gente vai notar, queridos, queridas, que a revelação, então, começa a afunilar esse contato ou essa revelação de Deus com essa outra instituição, que é a instituição da liderança sagrada, da liderança religiosa. Eu e você, ao lermos as Escrituras, podemos perceber no livro de Números, no capítulo 3 e seguintes, que Deus fala para a tribo de Levi, que ela seria para o serviço de Deus. E este serviço sacerdotal estava ligado ao trabalho na tenda sagrada ou no tabernáculo, e também estava ligado a orientar o povo com as leis, como também na execução de oráculos. Era costume dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, eles carregarem 2 pedras, Urim e Tumim, e lançavam sortes, jogavam as pedras para receber de Deus uma resposta orientadora à pergunta de um devoto. E a gente vai perceber, então, que Deus começa a falar de modo mais específico a vida daquela nação por meio dos seus profetas. Sendo os profetas autônomos, sendo os profetas agora também considerados escolhidos profissionais, como os levitas e os aaronitas, os sacerdotes, aqueles que descendiam de Levi, da tribo de Levi. Eram pessoas separadas. E essas pessoas foram eleitas por Deus para exercer o ministério profético sobre o seu povo.
de ensinar as Escrituras, de ensinar a lei do Senhor, de ensinar os valores eternos, mas também de orientá-los por meio de sortilégios, como a prática do Urim e Tumim. Basicamente era assim: alguém queria ter uma resposta de Deus, procurava a tenda sagrada e um sacerdote. E ao chegar lá, diante do altar, ou até mesmo em outro lugar, o sacerdote consultava a Deus. E a resposta seria sim, não ou sem resposta. O Urim e Tumim eram instrumentos de orientação para o povo, como uma orientação profética da parte de Deus, que de forma objetiva dizia: Deus quer, Deus não quer, ou Deus não tem resposta para esse momento. Então, os sacerdotes se constituíram, além de ofertadores dos sacrifícios e também músicos no templo, eles tinham como tarefa orientar o povo de Deus pela sua palavra, como também de orientá-los na vida prática, nas decisões práticas, por meio do Urim e do Tumim, entendendo da parte de Deus as suas respostas. A gente, então, vai perceber que o povo tem uma instituição, além da aliança e da lei. Agora, eles têm uma outra instituição que eles podem recorrer. Eles têm sacerdotes profetas, sacerdotes profissionais, sacerdotes que vão ser sustentados pelo próprio povo, sacerdotes que vão ser funcionários da tenda sagrada, do tabernáculo, sacerdotes que serão mensageiros de Deus, aqueles que orientam pelos valores eternos e aqueles que orientam também pela revelação da vontade de Deus por meio de muitas técnicas, e a principal delas, a do Urim e do Tumim. É claro que quando a gente vê as Escrituras, a gente vê pouco o uso do Urim e Tumim, mas existe essa prerrogativa e essa prescrição na lei que o sacerdote, como um profeta de Deus, ele poderia trazer as respostas que Deus daria por meio dessa técnica. Interessante, queridos e queridas, é que além dessas pessoas como sacerdotes, que seriam chamados por Deus, orientados, eleitos, separados para uma dedicação completa, tanto eles quanto os seus descendentes, parece que virou uma instituição hereditária. Parece não, certamente era uma instituição de sucessão hereditária, e que, de alguma maneira, poderia trazer algum tipo de problema com o tempo, como a gente depois vai perceber que acontece. Por exemplo, lá no livro de 1 Samuel, quando lemos no capítulo 3, Deus enviou um profeta ao sumo sacerdote Eli para levar uma mensagem de que Eli estava valorizando mais os seus filhos do que Deus e a vontade de Deus para a vida do povo. Então, a gente percebe que o sacerdócio, enquanto instituição, ele teve valor e importância sem igual em toda a história da revelação, mas também teve que lidar com alguns problemas que as instituições acabam por ter que enfrentar. Mas também a gente vai perceber que pessoas especiais, como acabei de falar, recebiam de Deus uma mensagem, mas elas eram completamente autônomas, elas não faziam parte de nenhuma instituição propriamente dita. E isso levou essas pessoas a viverem como mensageiras de Deus. Pessoas que levavam a palavra de Deus quando Deus as revelava. E então elas deixavam o seu lugar, seu trabalho, sua vida, sua casa, sua família, para pregar a mensagem de Deus onde Deus definira. Então, a gente tem também, junto ao movimento institucional da profecia profissional, desculpa a redundância, né? Da profecia profissional, a gente tem, junto a isso, também um movimento profético autônomo. Ou seja, pessoas que a gente não sabe de onde vieram, e muitas vezes não sabemos para onde vamos depois.
porque a gente começa a perceber na Bíblia testemunhos de pessoas que são levantadas por Deus para se comunicar, para comunicar sua vontade, porque aquelas instituições nem sempre estavam dando o devido valor à relação, à aliança e ao privilégio do ministério de servir o povo em nome de Deus e de Deus, servir a Deus diante do povo. A gente percebe, então, que pessoas foram chamadas, eleitas, convocadas, ungidas como profetas autônomos para poder fazer com que a mensagem de Deus e a revelação de Deus fosse clara e bem compreendida. As pessoas também que conheciam a Deus, elas viviam uma vida diferenciada. Tanto os sacerdotes quanto os profetas autônomos eram reconhecidas como pessoas separadas para Deus, pessoas que pregavam a palavra de Deus, pessoas que mereciam respeito, porque tinham um relacionamento próximo de Deus. E não apenas um relacionamento próximo, mas a convicção do que Deus queria. Eles traziam nos seus lábios, convictamente, o que Deus desejava que eles vivessem. Então, pessoas especiais também foram chamadas, separadas, consagradas para servir a Deus, como, por exemplo, juízes e depois também os profetas autônomos. Pessoas inspiradas para comunicar os valores eternos e a vontade de Deus. Isso poderia acontecer de modo profissional e hereditário, como vimos no caso de sacerdotes, levitas, ou poderia acontecer também de maneira autônoma, como nós vimos no movimento dos juízes e dos profetas. Assim, uma coisa importante a lembrar que os reis também se enquadram nessa natureza de uma vocação profissional, onde Deus escolhe e separa uma família, para que essa família, então, exercesse o poder. Portanto, a gente precisa entender que, diante da história da revelação divina, a gente tem um foco muito significativo na escolha de Deus por mensageiros autorizados, mensageiros verdadeiros, que vão, por meio de instituições formais, ou por iniciativa do próprio Deus, e por vocações autônomas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Diante da revelação, a gente vai sempre perceber que a profecia, ela tem um pouco da visão do que está acontecendo, do que Deus está vendo e do que Deus está mostrando. Tem um pouco da previsão, ou seja, de ver adiante, de falar sobre aquilo que vai acontecer, não como definitivo, mas como indicativo, porque diante de Deus, Deus vai falar, se vocês não se converterem, vai acontecer assim. Se vocês se converterem, as coisas serão diferentes. O mensageiro, o profeta, ele então conduzia a palavra de Deus, ele levava a palavra de Deus previsoramente para avisar, para corrigir, para que as pessoas pudessem ter alterados o seu futuro. Todavia, tinha um indicativo, que se a conversão ou o desejo de mudança não ocorresse, então o destino seria também promulgado conforme o profeta revelara. Então, a profecia tinha muito da visão do que o profeta recebeu de Deus. Por isso, ele tinha uma previsibilidade sobre o que iria acontecer em tempos futuros, mas, sobretudo, a profecia é mensagem corretiva, uma mensagem revisora, uma mensagem que levava as pessoas a buscarem a vontade de Deus, a entenderem a vontade de Deus, a corrigirem os seus passos e a terem transformadas as suas vidas e também a vida da sua terra, das suas pessoas.
Há, portanto, um predicado na profecia, uma competência na profecia, que é de levar a mensagem de Deus, levar às pessoas aquilo que Deus desejava e deseja também, que a profecia ainda existe sobre a nossa vida, quando nós, ouvindo a palavra e a revelação de Deus, podemos também corrigir a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Bem, mas tem um negócio interessante e bastante complexo, porque lendo a história da revelação de Deus, a gente vai sempre perceber que existem bons profetas, maus profetas. Existem profetas fiéis, existem profetas infiéis. Existe uma profecia verdadeira e existe uma falsa profecia. Não que Deus necessariamente trouxesse mensagens falsas, mas muitas pessoas se levantavam como profetas, sem uma mensagem verdadeira. Então, eu quero chamar a sua atenção para o texto do livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, e neste capítulo nós vamos perceber, dos versos 15 a 22, uma palavra muito interessante, em que está registrado no livro de Moisés como revisão da lei, como a segunda lei, e a gente vai perceber uma orientação acerca da profecia. O texto diz assim, Deuteronômio 18, de 15 a 22. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e ele vocês devem ouvir. A priori, Moisés diz, Deus vai sempre trazer pessoas para falar em seu nome para vocês. A aliança constituída não deixaria as pessoas sem saber o que Deus queria. E Moisés afirma, pessoas como eu vão surgir no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, e Deus os levantará como profetas, para que vocês possam ouvir o que Deus quer dizer. Continua o verso 16, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então, o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, a gente percebe aqui o texto trazendo a memória, né, se referindo ao encontro lá no Sinai Horebe, e diante do monte fumegando, diante das revelações estrondosas, cartofânicas da parte de Deus naquela ocasião, o povo amedrontado falou, não, a gente vai fazer tudo que o Senhor mandar por meio de você. E aí Deus está falando, fato, eu vou continuar usando profetas para falar ao meu povo. O verso 20 continue. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Portanto, existe a possibilidade de um profeta falar o que Deus não disse. Existe a possibilidade, existia e existe a possibilidade de ter um profeta que fala o que tem relação com outras religiosidades, e não com Deus. O texto continua dizendo, se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou.
Então, a certeza de que a palavra do profeta é verdadeira estava relacionada com o cumprimento da sua mensagem. Tal profeta, diz o texto, falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Ou seja, se uma mensagem não se consolidou, não se confirmou, essa profecia deveria ser reconhecida como falsa. E aí você pergunta, como eu, e como eu vou saber? Eu tenho que esperar quanto tempo para essa profecia ser confirmada ou não? Com certeza, há um outro paradigma que pode auxiliar o povo de Deus a reconhecer a palavra verdadeira do profeta. É conhecer a lei de Deus, os valores de Deus. É conhecer o Deus que se revelou na sua natureza, no seu poder, porque isso nos ajuda também a compreender se o profeta foi verdadeiro ou falso. Mas é claro, a palavra divina afirma: profecia verdadeira está relacionada com o seu cumprimento. Então, a gente percebe, queridos, queridas, que, embora exista a instituição profeta, a instituição da profecia, esse instituto que poderia ser exercido por sacerdotes e por autônomos, por profissionais ou autônomos, por sacerdote ou um cidadão que Deus escolheu à sua vontade para falar em seu nome. Então, essa instituição, ela também poderia correr riscos de ter alguém que falasse por vaidade, por presunção, por interesse. E a palavra divina e as leis de Deus para aquele povo que ele fez aliança, ele então fala para aquelas pessoas: tome cuidado também para avaliar a profecia. No Novo Testamento, a gente encontra o texto que afirma que o profeta, o espírito do profeta, está sujeito ao profeta. Portanto, é necessário ter conhecimentos mais profundos sobre o Deus revelado para que a gente entenda melhor a profecia e essa instituição continuar sendo válida diante das mensagens assim proclamadas. Interessante, irmãos e irmãs, que a palavra profética, ela como instituição, ela se encontra com outras instituições também no Israel do Antigo Testamento. E há um dinamismo sociopolítico também nessas instituições, porque a vida do povo, a vida daquela nação constituída em aliança com Deus no Sinai, Horebe, e depois no deserto, e depois na terra prometida, na qual constituíram a sua própria propriedade, vivendo ali, organizando-se naquele lugar. E a gente vai perceber, então, que em todo o tempo Deus usou pessoas escolhidas, usou líderes instrumentalizados no poder do Espírito para comunicar a sua vontade para aquela nação, para aquelas pessoas. Por vezes, por instituições oficiais, como o sacerdócio, ou por vezes, por meio de pessoas livres, autônomas, que Deus levantou para falar a sua verdade ao povo. Interessante que a gente pode perceber que essa instituição profecia, ela então se encontra com a sociedade de forma bastante intensa. A sociedade, inicialmente, na história do Antigo Testamento, a sociedade hebreia, constituída no Sinai, e depois até a instituição da monarquia, ela se organizou como uma confederação de tribos. Ela se organizou como uma organização de uma sociedade liderada por múltiplos líderes. Ou seja, cada tribo, cada clã tinha um líder, um ancião, que governava o seu grupo e que também representava o seu grupo diante da grande confederação, onde as pessoas unidas, então, tomavam decisões comuns para o bem daquelas tribos que estavam possuindo aquela terra e se organizando como nação. Essas decisões poderiam ser de natureza religiosa, poderiam ser de natureza econômica,
natureza militar. Por isso, muitas pessoas falam de liga tribal ou liga sacral, porque a liga é uma organização que une pessoas para a defesa, para a constituição de exércitos e organização da segurança de uma nação. Mas eu prefiro chamar de confederação por entender que não apenas a segurança estava em pauta no governo dessas pessoas, mas também a economia, a plantação, as decisões de comércio, de acordos com os povos vizinhos, e eles, então, faziam dessa organização social uma organização benéfica para a vida deles nesse novo território. Interessante que, em todo tempo, profetas e pessoas foram usadas por Deus para conduzir essa confederação nas decisões que Deus deseja, que Deus desejava. Então, a gente percebe a utilização do sacerdócio, do tabernáculo, como centro dessa organização social, sendo que o poder era dividido entre os anciãos. Uma narrativa bastante marcante que temos no Antigo Testamento é a narrativa que encontramos no livro de Números, no capítulo 11, quando Moisés, ainda à frente do povo, muito cansado, na verdade, exausto, ele fala para Deus: Deus, eu não tenho condição de levar esse povo, né? Então, Deus pede que ele reúna todos os anciãos das tribos. E então, naquela ocasião, Deus fez com que o espírito dele também tomasse conta da vida de 70 anciãos que ajudaram Moisés a conduzir o povo. Então, de alguma maneira, a gente tem lá, no livro de Números, capítulo 11, o primeiro Pentecostes, né? Quando o Espírito de Deus recai sobre os líderes para que eles pudessem liderar como profetas. E interessante que o texto fala que eles, ao receberem o Espírito, eles profetizaram, ou seja, falaram em nome de Deus, revelaram o contato, a intimidade com Deus, a possibilidade de ouvir a Deus para orientar as pessoas. Então, a Liga, ou a Confederação Tribal, ela é uma instituição que foi utilizada para a gerência dessa nação e, por muitos séculos, foi predominante na organização social do Israel em ocupação, em expansão na terra de Canaã. Então, portanto, a instituição política, sociopolítica, era essa instituição dividida, onde os anciãos congregados, como que num parlamento, podiam conversar e tomar decisões. Mas todos eles tinham o selo, a garantia de que representavam a tribo, que tinham aliança com Deus, e que também tinham a possibilidade de ter um contato com Deus e de ter a revelação de Deus para liderar a sua tribo e também os desígnios daquela nação em formação. Mas também, um pouco mais adiante na história, a gente vai perceber que esse sistema entrou em falência, né? O sistema político da Confederação de Tribos logo foi questionado, porque no período dos juízes, eles estavam sendo muito ameaçados pelas nações vizinhas e, de alguma maneira, sofrendo severamente com a segurança, né? E por isso, Deus utilizou-se também de muitos juízes que tiveram chamados especiais e foram por Deus qualificados para trazerem libertação às tribos e também ao povo de maneira geral. Então, em declínio, esse sistema político, foi dado, então, início a um novo sistema, o sistema monárquico. Uma coisa muito interessante é que o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nos fala dessa insatisfação com a confederação de tribos e o interesse daquelas tribos terem um monarca, um rei. E no capítulo 8 de 1 Samuel, a gente percebe e encontra um profeta, Samuel, interferindo, intervindo, arrazoando
tentando convencer essas pessoas que não era para mudar o sistema político, mas que eles deveriam, sim, fazer com que o sistema que estavam vivendo fosse mais adequado, mais profundo, né? E que desse maior atenção a Deus, a sua lei, a fidelidade a essa aliança com Deus. Mas, convencido, Deus e o profeta, por Deus, ele então anuncia que Deus permitiu um novo sistema político e empreendendo a escolha do primeiro monarca, que não recebe o nome de rei na narrativa, mas de líder, que é Nagid, e não recebe o nome de Melech, que é rei, mas Saul é constituído, então, o primeiro monarca, aquele que vai inaugurar um sistema novo sobre as 12 tribos mais uma, né, que são as 12 tribos, mais a tribo de Levi, que também constituía-se como parte do grande Israel. Então, a gente percebe, queridos, queridas, que tanto as instituições políticas, elas precisavam do aval sagrado, profético. Tanto lá, na formação da confederação tribal, aquelas pessoas que assumiam a liderança das tribos precisavam ter o dom da profecia para falar em nome de Deus, para pensar em nome de Deus, governar em nome de Deus. Também com relação à monarquia, é o profeta de Deus quem unge o rei, quem decide, ou melhor, quem comunica a decisão que Deus tomou para levar essa família a ser uma família escolhida para governar a nação que tem uma aliança com Deus. A revelação de Deus, portanto, nos conta sobre essa estrutura sociopolítica e econômica, as transformações dinâmicas que elas sofreram durante a história. Mas você percebe que na transição de todas essas instituições e até mesmo dos sistemas políticos, a profecia faz parte integrante. Ela é vital para orientar as pessoas. Ela é essencial para o governo de Deus sobre a nação que ele constituiu, uma aliança para si governar. A gente nota que também, junto às instituições sociais, nós temos fortemente a instituição religiosa. E a instituição religiosa se verifica muito fortemente no tabernáculo e depois de Salomão, no templo de Jerusalém. E as duas instituições representam o lugar que Deus se revela, o lugar que Deus se encontra com o seu povo, o lugar que Deus fala com o povo, o lugar onde Deus instrui e consolida o perdão para a vida das pessoas que falharam diante dele por meio do culto sacrificial. Então, a gente tem, na instituição religiosa, um espaço privilegiado da parte para um relacionamento com Deus, uma relação profética, uma relação onde as pessoas buscam o perdão de Deus, buscam o conhecimento da sua vontade e buscam também o conhecimento da lei, porque era a tarefa dos sacerdotes e levitas ensinar a lei ao povo, ensinar os valores de Deus às pessoas. Então, a instituição religiosa ocupava um espaço, um lugar predominante, tanto na Liga, tanto na Confederação de Tribos, quanto na monarquia posteriormente. O templo, ou o tabernáculo, seriam lugares especialíssimos para a relação com Deus. Tanto é que tanto os líderes das tribos deveriam recorrer ao templo, quanto também os monarcas deveriam ser os principais patronos do templo, porque isso levaria as pessoas a um conhecimento crescente da revelação de Deus, a vontade de Deus. Então, no templo, no tabernáculo, como lugares de encontro, sacerdotes e levitas ocupavam um espaço central. Eles eram os profetas do lugar. Eram aqueles que apresentavam as orações no altar do incenso
às orações do povo, era o sumo sacerdote que apresentava o sacrifício diante de Deus para o perdão do povo, e era também o sacerdote e o levita no exercício da sua tarefa, que ensinava a vontade de Deus para o povo, e que também poderia lançar sortes para orientar as pessoas em seus projetos de vida. Então, notem que a eleição e a unção também faz parte da instituição religiosa. Eram os sacerdotes e os levitas que foram escolhidos por Deus, separados por Deus, eleitos para uma tarefa de representar Deus diante do povo, de comunicar a vontade de Deus para o povo. São essas pessoas que, com predominância, elas vão exercer o seu ministério profético. Essas instituições, o tabernáculo e o templo. Mas é claro que, eventualmente, Deus vai usar profetas autônomos para falar até mesmo aos sacerdotes e profetas profissionais. Então, a gente faz aqui uma espécie de pausa nesse primeiro momento para a gente perceber que na história da revelação, onde Deus se revela, a gente conhece um processo histórico do povo que fez uma aliança com esse Deus que se revelou. A gente começa a perceber que houve falhas. A gente nota que as instituições que foram constituídas por Deus, autorizadas por Deus, abençoadas por Deus, no processo histórico, elas passaram por falhas. E muitas vezes ficaram mergulhadas nessas falhas, sem poder cumprir as suas tarefas com excelência, sem poder ser a voz de Deus para o povo. Por isso, a gente percebe que a profecia autônoma, ela surge na história de Israel como um jeito de Deus de comunicar sua vontade. Se as instituições falharem, se as pessoas escolhidas, ungidas, separadas, sacralizadas, não cumprirem a sua tarefa, Deus não deixará de se comunicar com as pessoas. Ele sempre fará a sua vontade conhecida, ainda que tenha que recorrer a um outro instituto, a uma outra instituição, que não é uma instituição, mas que é um movimento de Deus, um movimento da sua liberdade, porque ele não deixa os seus filhos sem saber a sua vontade. A profecia autônoma, de alguma maneira, ela denuncia que as instituições, ainda que sagradas, ainda que abençoadas, podem falhar. Mas Deus sempre vai dar um jeito de se comunicar com as pessoas que Ele ama. Sempre vai dar um jeito de anunciar a sua mensagem corretiva, para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar o rumo da sua história. Mas olhando, então, para a história bíblica, para a história das instituições de Israel, a gente vai perceber que as alterações, que a infidelidade poderia fazer parte da vida daquela nação por algum tempo, por muitos tempos, a gente vai perceber que Deus, mesmo sabendo que aquelas instituições poderiam ter problemas, Ele nunca desfez delas, usando-as com as pessoas fiéis. Mas Ele também levantou pessoas livres, sem qualquer comprometimento institucional, que pudesse serem mensageiras também da sua vontade diante do povo, diante da revelação que Deus decide. Então, eu tenho uma pergunta para você nessa primeira aula, nessa noite. Foram as falhas institucionais que provocaram alterações na maneira divina de se revelar?
foram as falhas dos profissionais que fez com que Deus utilizasse uma outra maneira, com outras pessoas que não eram necessariamente vinculadas a essas instituições, para que o seu povo tivesse conhecimento da sua vontade? Bom, para isso é importante a gente recorrer ao texto sagrado, a gente tem uma resposta, né? E a gente vai ver no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, que o tabernáculo, a tenda sagrada, que estava na cidade de Siló, estava passando por um sério problema. Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias, seus filhos, sacerdotes que serviam as pessoas em nome de Deus. Pessoas que faziam parte da instituição. Eram profetas profissionais. Eles faziam o trabalho sagrado que Deus separou a sua família para realizar. Mas a gente vai perceber na narrativa, no capítulo 2, que eles estavam fazendo coisas horrendas, horríveis. E a gente vai observar no verso número 12 do capítulo 2, que os filhos de Eli eram malignos. Não consideravam o Senhor, não se importavam com Deus. Diz o texto que o costume deles é que, quando alguém oferecia um sacrifício, não pegava apenas o que lhe pertencia por direito. O sacerdote tinha direito a um pedaço da carne. Mas eles pegavam além, extorquindo o direito dos ofertantes. E a gente vai perceber que eles pegavam para si muito além. E o povo começou a perceber essa transição. Também diz o texto no verso 15, que antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne, o sacerdote assar, e aumentar o churrasco do sacerdote, né? Então, a gente vai perceber que eles estavam fazendo coisas contrárias, estavam praticando coisas equivocadas, fazendo com que a casa de Deus, ou o lugar do encontro das pessoas com Deus, fosse questionado. Será que esse lugar é um lugar realmente fiel a Deus? E o texto, então, vai nos dar conta que, muito além disso, né, eles faziam coisas piores, porque isso já era horrível, era contra a lei divina, contra as regras do sacerdote. Mas no verso 22, também diz que esses homens, esses sacerdotes, homens sagrados, ungidos para servir a Deus e as pessoas em nome de Deus, essas pessoas se deitavam à porta com mulheres na tenda sagrada. Eles estavam trazendo para dentro da tenda do encontro com o Deus único costumes das nações, que eram práticas de fertilidade, práticas de sexualidade dentro do ambiente do culto, coisas completamente equivocadas, muito longe do que Deus havia revelado como o que ele esperava de um culto genuíno e verdadeiro. Estes que eram para ser profetas, por serem profissionais demais, acho que se perderam, se preocupando talvez com a atratividade, começaram a produzir um culto mais animado, um culto que trouxesse mais pessoas, talvez, ou uma identidade com a cultura, para que outras pessoas viessem participar do culto. Então, vocês percebem que aqueles que tinham a palavra de Deus tinham a responsabilidade de transmitir a vontade de Deus, os valores de Deus, eles próprios, por interesses pessoais, por seus prazeres, ou que fosse para encher o templo, eles estavam transgredindo, levando pessoas para longe da vontade de Deus. Por isso, o capítulo 2 nos fala que um profeta autônomo, um homem de Deus, foi até Eli, diz o verso 27, e fala para ele: olha, você
foi escolhido, você foi um profeta, foi escolhido para ser um profeta profissional, alguém que vai deixar para os seus filhos uma bênção, que é falar em nome de Deus, representar Deus diante do povo, e representar o povo para Deus. Essa bênção está sendo desperdiçada, porque você não está sendo fiel a Deus, preferindo proteger os seus filhos. Veja que um profeta autônomo foi levantado por Deus para criticar a postura dos profetas profissionais, daqueles que serviam a instituição sagrada e que estavam com atitudes desviantes, desagradando a Deus e também afastando as pessoas da piedade verdadeira, do culto genuíno diante de Deus. Ao que parece, as falhas institucionais contribuíram sobremodo para que Deus se comunicasse com as pessoas por meio de profetas livres, por pessoas periféricas que não faziam parte das instituições necessariamente, mas que foram autorizados por Deus com a mensagem genuína, poderosa, verdadeira, para fazer transformação na vida das pessoas. Então, nos restam mais algumas perguntas nessa aula. Por que a revelação divina precisou de alternativas fora das instituições sagradas? Por que Deus precisou encontrar uma outra maneira, né? Se existia uma maneira oficial, se existia uma maneira institucionalizada, se existia um lugar certo para as pessoas fazerem seu encontro com Deus, ter de Deus uma palavra para as suas vidas, por que Deus precisou alterar isso? Resposta óbvia, conta da infidelidade. E a gente vai perceber que as evidências nos livros históricos, ou nos profetas anteriores, como chamam no cânon judaico, na literatura histórica, a gente vai perceber que há essa distinção de que a profecia autônoma ela começa a surgir com muita força, porque as instituições de Israel se corrompem. Tanto as instituições políticas, sociais, como as instituições religiosas. Elas têm uma predisposição ao afastamento, à apostasia, ao esquecimento daquilo que Deus deseja. E por isso, Deus, então, instituiu uma nova maneira de se comunicar com as pessoas, fazendo da profecia autônoma uma profecia bastante consistente em seu tempo. Bem, hoje a nossa aula é essa introdução que foi significativamente longa. Eu agradeço a sua paciência aí. Eu sei que enquanto eu falava para você aqui, pipocou muita pergunta aí no chat, né? Uma pergunta. Ou eu fui muito claro, ou vocês estão com inibições ainda, né? Nesse primeiro encontro. Mas é muito importante que você interaja, que você coloque para a gente suas questões, para que a gente tenha a possibilidade de conversar ainda nessa aula. A pergunta aqui é do Pedro. Pastor, como lidar com a questão do sortilégio em nossa experiência religiosa hoje? Digo, é comum que crentes hoje busquem artifícios, por acaso, para encontrar respostas de Deus. Como lidar com essa prática hoje? Pois então, uma pergunta bastante necessária, Pedro. Mas é óbvio que Deus pode se revelar da maneira que Ele quiser. Nós estamos falando de um Deus livre que pode falar e se revelar sua vontade da maneira que Ele desejar. Qual o problema da profecia por sortilégio? Porque ela se pretende indicativa.
propositiva. Ou seja, a pessoa vai dizer sim, né? Aquele, ou não, ou Deus não respondeu. Então, de alguma maneira, quando o crente hoje ele busca uma orientação objetiva, direta da parte de Deus, ele está, assim, em dúvida, talvez, né, de valores. Se ele não estiver em dúvida de valores maiores, ele está em dúvida de dar o passo da fé, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, algumas pessoas recorrem, né, ao sortilégio como uma manifestação de Deus. Só qual é o problema? Para você ter segurança de uma profecia verdadeira, você precisa ter a certeza do cumprimento. E no sortilégio, você não consegue ter a indicação do cumprimento. E, por vezes, você pode cair num sortilégio equivocado. E você acreditar que Deus te indicou um sim, quando no futuro você vai descobrir que era não. Que a profecia se verifica no cumprimento, né? E no sortilégio, você quer uma previsibilidade para isso. E aí, por causa disso, você não tem a confirmação de ser efetivamente a palavra de Deus. A gente percebe, muitas vezes, um crente hoje querendo ter certeza da vontade de Deus para a sua vida. Certeza de um passo que ele vai dar. Uma decisão que ele precisa tomar. Hoje nós temos a revelação de Deus em nossas mãos. O conhecimento do que Deus revelou por milênios, para que a gente soubesse qual é a sua vontade. Então, muito do que o crente precisa saber hoje se resolve se ele conhece as Escrituras e a revelação de Deus. Mas existem coisas que as pessoas querem respostas que Deus já disse. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu tive num atendimento pastoral e a pessoa chegou para mim para me comunicar que Deus tinha falado para ele que ele tinha que se divorciar da pessoa que ele estava casado. E eu falei para essa pessoa, olha, não sei quem te deu a profecia. Eu só sei que a palavra de Deus diz que o divórcio não faz parte da vontade dele. Diz que o divórcio faz parte de uma concessão por causa da dureza do coração. Jesus afirmou assim. Então, por mais que você tenha tido uma profecia, eu posso te garantir que essa profecia pode ser questionada. Nem posso dizer que ela seja possivelmente verdadeira. Porque na Bíblia a gente tem lá dizendo que Deus aborrece o divórcio, não gosta do divórcio. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2. A gente vai ter Jesus Cristo falando que o divórcio por conta da dureza do coração humano, que não consegue perdoar, ainda é permitido na lei de Moisés. Mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é que, ao casar, a pessoa fique a vida inteira como uma só carne, vivendo para sempre juntos. Então, a minha experiência pôde, de alguma maneira, revelar que determinadas profecias podem ser discernidas por você conhecer as Escrituras. E quando hoje o crente busca respostas objetivas, ele precisa buscar as respostas objetivas, mas tendo as convicções subjetivas. Ou seja, saber o que Deus quer, saber se aquilo é plano de Deus. Por exemplo, é plano de Deus fazer uma guerra? A gente sabe que Deus não gosta de guerra. Deus não gosta de violência. Deus proibiu matar. Então, pode ser uma concessão na história fazer uma guerra? Pode ser por causa da dureza do coração humano. Portanto, não era nem para ser uma dúvida se você deve brigar com alguém ou não, né? Se você deve empreender uma luta com alguém ou não. Deveria nem ser uma dúvida. Mas por causa da dureza do coração humano,
e por causa do desconhecimento da revelação divina, a gente ainda quer saber a resposta de Deus. Então, eu acredito que o sortilégio, ele hoje, ou sempre, correu um sério risco, né? Que é o risco de não ter a comprovação, a certificação de cumprimento. E, com certeza, muitas pessoas tomaram decisões que foram acertadas no passado, e também hoje vão tomar decisões acertadas, porque Deus pode falar, Deus pode se revelar. Mas não creio ser esse o meio mais adequado para o dia de hoje. Acho que temos mais perguntas aqui, né? O Sávio faz uma pergunta aqui em relação a todo o projeto divino, o povo escolhido, do qual fracassou. Até que ponto podemos considerar hoje a nação de Israel como um povo escolhido? Bem, como eu disse, eu não acredito que Deus escolha, institua e depois esqueça o que ele fez, né? Então, com certeza, o povo de Israel é um povo escolhido. Mas a questão é um povo escolhido para quê? A revelação diz que ele foi um povo escolhido para ser luz para as nações, ser bênção para as famílias da terra. Então, enquanto propósito divino, eu acho que ele permanece o mesmo. E isso se consolida porque Jesus veio para os judeus e os judeus tiveram o privilégio de receber o Filho de Deus, o Messias, o Salvador e o Senhor da história. Hoje, o Senhor governa a história. Então, a gente pode perceber que a revelação de Deus, ela não a instituição que Deus fez, ou a aliança que Deus constituiu, ela não descredencia, mas ela tem um fator avaliador, sabe? Um fator que indica fidelidade ou infidelidade. Isso vai carregá-la de possibilidades de acerto, sucesso ou de castigo. E aí a pergunta que se faz, se Jesus veio para os judeus, e como diz o Evangelho de João, os seus não o receberam, então eu creio que o povo judeu hoje, o Israel de hoje, é um Israel que carece muito de conhecer Jesus Cristo Salvador, aquele que traz perdão definitivo, segurança de vida e da ressurreição após a morte. Então, como no passado, Deus não descredenciou o templo, o tabernáculo, os sacerdotes, mas precisou falar por meio de outra instituição, a profecia autônoma. Eu acredito que hoje o Israel de hoje, tem ainda a aliança com Deus, mas que precisa revisá-la na pessoa de Jesus Cristo e também nas tomadas de decisões por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Não sei se eu te respondi, mas creio que há indicações aí para a gente continuar no próximo encontro. Kaique faz a pergunta aqui sobre a profecia hoje tem o mesmo papel que tinha na Bíblia, ou agora ela fica em segundo plano por causa da revelação completa que temos nas Escrituras e na pessoa de Cristo? Certamente, Kaique, que a profecia hoje ela tem profundo vínculo com a história da revelação. E profundo vínculo com o que essa história, com o registro dessa história, nos trouxe de ensinamento. Mas a igreja tem um papel profético no mundo. A igreja, ela é testemunha, ela é evidência da verdade espiritual da obra do Messias de Deus, prometido no Antigo Testamento inteiro, consolidado na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. O papel profético da igreja permanece. E ela deve ser voz que orienta o mundo. Ela deve ser voz que ajuda as pessoas a corrigirem seu caminho. Então, não verifique como a profecia como algo superado, mas verifique como a missão da igreja ser a missão profética do mundo. Uma missão que vai transformar a história,
que vai mudar a vida das pessoas e que vai também corrigir os passos que instituições, pessoas, instituições e nações podem estar dando. Então, a voz profética da igreja ainda é muito necessária, mesmo que o fundamento seja a Escritura. Ela vai proclamar a mensagem de Deus para esse tempo, para esse mundo. Então, vejo a igreja como um instrumento, uma instituição profética nos dias de hoje. Não vejo como ultrapassar essa missão, mas vejo como efetivo na interpretação, no ensino e na exposição da vontade da vida das pessoas. Luiz também faz uma pergunta aqui. Por mais que tenha sido Deus que tenha escolhido uma família, a tribo de Levi, para exercer a tarefa de serviço profissional de socorro, será que podemos interpretar uma maneira de Deus mostrar para o seu povo simplesmente vínculo familiar ou um nome vai produzir um grupo de pessoas que sejam fiéis a Deus? Isso aconteceu com a monarquia também. Foi escolhida uma família, mas nessa família tiveram fiéis e infiéis. Não sei se me fiz compreender. Bom, vou tentar aqui comentar algo que eu pude entender. A hereditariedade, ela tem uma bênção, que é uma transmissão daquilo que naturalmente nós trazemos. Mas não é só a hereditariedade, é a transmissão dos valores por meio do testemunho e da educação, por meio do ensino. Ou seja, é uma instituição que teria muito para dar certo se o pai fosse fiel, vivesse uma vida feliz e íntegra, e o seu filho admirasse tanto o seu pai, a ponto de querer viver a mesma vida que ele. Então, a instituição profissional, que designei aqui como hereditária, sucessória, né? Ela tinha muito para dar certo, tanto no sacerdócio quanto na monarquia, porque o ser humano ele vive dos exemplos. E se a fidelidade, se o valor de Deus estiver na casa, isso ele vai ser transmitido e vai ser mantido na vida das pessoas. Mas é claro que cada indivíduo é indivíduo e cada pessoa recebe esse privilégio de uma maneira. Tem gente que recebe privilégio como privilégio. Tem gente que recebe privilégio como uma maldição. Né? Tem gente que recebe um presente com alegria imensa. Tem gente que pega o presente e fala, para que eu recebi isso? Então, eu creio que existe esse risco nas instituições que são genealógicas, né? Que são transmitidas de pai para filho. Porque um pode receber um grande privilégio, o outro pode receber como um grande peso. Um pode receber como um presente honroso, o outro pode receber como um presente que nunca gostaria de usar, que jamais pediu a ninguém. Né? Então, por isso, eu creio que as instituições e as suas sucessões familiares, hereditárias, genealógicas, talvez seja melhor, que depende da formação e da transmissão didática, elas podem trazer alguns desconfortos, porque um filho pode, ou uma filha pode, não desejar viver aqueles valores. Bem, nós temos 5 minutos, né, para o final da nossa aula aqui, e eu tenho mais uma pergunta aqui, feita mais uma vez pelo Kaique, ele fala, mediante uma possível falha das instituições atuais na comunicação da vontade de Deus, quem seria o profeta autônomo nos nossos dias? Essa é fácil para responder. A pessoa fiel.
a pessoa que deseja um relacionamento de amor e de fidelidade, submissão e obediência a Jesus. Eu creio que hoje o profeta autônomo seria a pessoa que, vivendo na igreja e diante dos vários problemas que estão acontecendo na igreja, quando eu falo da igreja, estou falando da igreja que eu faço parte, e ela tem problemas, e ela traz frustrações, e ela traz decepções para as pessoas. Então, vivendo na igreja, vivendo diante desse ambiente que a gente pode ter aí como você disse aqui, né, de falha de comunicação, de possíveis falhas de transmissão, vivendo diante da igreja que é trigo e joio, né? Então, para mim, o profeta autônomo é aquele que é fiel e que é uma testemunha do amor de Jesus Cristo para esse tempo. Bem, eu espero ter respondido as perguntas, mas vocês vão poder dialogar conosco, né? Lá no ambiente virtual de aprendizagem, na nossa página, que vocês terão acesso a partir de hoje, e lá terão outras atividades, outros recursos para vocês também assistirem vídeos, ouvirem áudios e também fazerem algumas leituras específicas para o crescimento desse tempo. Então, também teremos algum material disponível para consulta, e vocês podem, então, fazer parte desse processo pedagógico um pouco mais de profundidade. É muito importante que você participe do fórum e que você exponha lá a sua opinião, a sua ideia acerca dos conteúdos dessa aula de hoje. Então, muito obrigado, Deus abençoe, e para mim é um privilégio falar das Escrituras. Eu espero que vocês não tenham dormido aí do outro lado, eu estou super animado aqui. Eu acho que vai demorar para baixar até a adrenalina, porque eu fico muito feliz em falar sobre a Bíblia, em falar sobre o Deus da Bíblia. Deus abençoe vocês, uma noite para lá de abençoar.